E essa palavra nós compartilhamos ela no livro de Atos, capítulo 12. Eu já vou ler logo, eu tenho muita coisa para falar hoje, senão eu atraso de novo. Mas coloca aí para mim, por favor, Atos 12. Quem está preparado para essa palavra poderosa, diga eu. Fala eu. Vamos lá, Atos 12, vamos ler de novo, igual lemos semana passada. Que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Eu contei para vocês que era aqueles mesmos, Pedro, Tiago e João, um barquinho lá que ficava. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, agora olha só, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava, fala assim comigo, dormindo. Não fala mais alto, fala dormindo. Entre 2 soldados presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro. Eu disse para vocês semana passada, quem não estava aqui, que algumas versões diz que ele bateu do lado de Pedro. Ele bateu, algumas versões diz tocou, outras diz bateu do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pode deixar só até aí. E olha para mim, eu quero resumir rapidão o que nós falamos semana passada. Imagina, Jesus morreu e agora Pedro tem a missão junto com Tiago e junto com João. Que missão que é essa? Continuar o que Jesus estava fazendo. A missão era essa: Jesus morreu, mas agora eu sou discípulo e eu preciso continuar. E o nome de Jesus começou a ser propagado, o nome de Jesus começou a espalhar, e o nome de Jesus foi para todo lugar. De repente Herodes percebeu que apesar de ter matado Jesus, Jesus continuava com a mesma força. Apesar de ter crucificado Jesus, Jesus continuava sendo todo poderoso. E o que ele faz? Ele começa a perseguir a igreja. E para perseguir a igreja, ele faz o que? Ele começa a perseguir os líderes. Então, peraí, eu vou pegar esses caras e vou destruí-los. Eu vou pegar esses caras e vou arrebentar com eles. E eles pegam Tiago primeiro. E a palavra de Deus fala que eles pegam e matam Tiago pela espada. Se eu penso e eu entendo que é pela espada, então eles pegaram a cabeça de Tiago e cortou. Eles mataram Tiago, mas não mataram Pedro. Quem que era Pedro? Pedro era a própria palavra. Era Pedro quem ministrava a palavra. Então peraí, eu matei Tiago, não matei Pedro. Pedro continua pregando. Mas aí chega um certo ponto que eles pegam Pedro e eles prendem Pedro. E isso foi o que eu disse para vocês. E eu coloquei nesse quadro aqui porque eu precisava rabiscar isso aqui, rabisquei pouco. Mas aí o que acontece aqui? O que eu quis mostrar para vocês, o que a revelação desse texto mostra para mim e para você, e para mim continuar essa palavra, eu preciso te relembrar disso. É que Pedro foi detido na prisão. E o versículo 5 diz aqui exatamente que quando ele estava preso, a igreja o quê? Fala comigo, orava. Orava intensamente a Deus por ele. Agora, o que é louco é que o versículo 6 diz: na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava, fala comigo agora, dormindo. Gente, eu preguei isso aqui semana passada, mas eu ainda continuo tentando entender. Imagina alguém chegar para você e vai falar assim: olha, que pode até não demorar a acontecer, porque podemos ser perseguidos. Você vai ser preso e você vai a julgamento. E nesse julgamento nós iremos decidir se você vai morrer ou não. Quando nós estamos no meio de 2 coisas, qual que é as coisas aqui? Eu posso viver e eu posso o quê? Morrer. Pedro estava com esse pensamento o tempo inteiro: eu posso viver e eu posso morrer.
Então o que eu começo a pensar e eu começo a entender, se tratando do ser humano, de mim e de você, é que quando nós estamos no meio de duas coisas, nós entramos em colapso nervoso, nós entramos em desespero, gente que fica sem dormir, nós começamos a andar para um lado para o outro. Então, olhando aqui para Pedro, eu comecei a entender o quê? Que a maior loucura desse texto aqui é Pedro estar entre a vida e a morte, e Pedro começar, talvez ali dentro da prisão, a ficar desesperado. Ele começa a pensar, eu vou morrer. Ele começa a pensar, meu Deus, eles vão me julgar. E aí ele pode começar a pensar, eu estava só fazendo o que Deus me mandou, eu estava continuando o que Jesus começou, e agora eles estão querendo me matar. E talvez Pedro na prisão começou a andar de um lado para o outro. Pedro começou a ficar desesperado, porque quando nós estamos no meio de coisas, de meio de situações, meio de problemas, e nós estamos no meio de algo, nós entramos em desespero. Mas o que me enlouquece aqui é que Pedro é diferente da gente. É que Pedro, que estava perto de dormir, Pedro, que tinha acabado de perder Tiago, discípulo, estava andando com ele do lado de Jesus. Pedro, que estava na flor da emoção do luto, estava no desespero de estar perto de morrer. A palavra de Deus fala que Pedro estava dormindo. E aí, eu entendi lá na frente, no final do versículo, que quando Pedro começou a descrever a história para o povo, isso eu vou mostrar para vocês depois, Pedro começou a falar, gente, eu estava lá no meio da prisão, e de verdade teve uma hora que eu fico imaginando ele falando assim, eu fiquei muito nervoso, eu comecei a querer entrar em desespero, mas aí de repente eu estava correndo de um lado para o outro, desesperado, mas eu dormi. Então eu acho que a igreja olhou para ele e falou assim, que hora que era mais ou menos que você dormiu? Ele falou assim, sei lá, acho que era de meia-noite. E aí o povo olhou para ele, eu estou imaginando, contextualizando a Bíblia. Pois é, Pedro, sabe que hora que a gente começou a orar por você intensamente? Era meia-noite. Pedro falou, agora eu entendi porque eu dormi. Por que eu dormi? Porque a igreja estava orando. Então eu fico imaginando, a igreja começou a orar, Pedro dormia. E eu mostrei para vocês a importância da gente orar, mesmo não sabendo o que está acontecendo do outro lado. A importância da gente orar por pessoas, por família, por qualquer um que está do nosso lado. E eu mostrei para vocês que Pedro descansou. E eu disse que descanso e desânimo acontecem no mesmo lugar. Você descansa na sua cama, mas você desanima nela. Você descansa na sua casa, mas você desanima dentro de casa. A diferença é que quem descansa levanta para a próxima guerra, e o desanimado continua preso em suas situações, em suas emoções. E eu disse, o mundo ensina que as emoções controlam a nossa vida, mas quando nós reconhecemos quem Deus é, nós entendemos que quando nós sabemos quem Deus é, nós não tememos a tempestade que está por vir. Então nós trocamos o desânimo pelo descanso. E eu terminei dizendo uma coisa, que o anjo fez Pedro dormir. Quando o povo começou a orar, Pedro dormiu. Mas aí de repente, o anjo desceu, e a palavra de Deus diz que o anjo bateu em Pedro. Eu até desci, peguei a Bíblia, não sei, quem estava aqui semana passada? Quem não estava aqui semana passada, levanta a mão. Temos muitas pessoas, então eu preciso terminar. E eu desci, e eu até brinquei com os meninos que estavam aqui na frente, que o anjo deve ter pegado a asa e bateu do lado de Pedro. E eu disse, e eu lembro de terminar desse jeito, nem todo desconforto é uma maldição. Porque nós temos a tendência de imaginar que todo desconforto é do diabo, que todo desconforto é uma maldição, que tudo aquilo que acontece de ruim é algo levantado pelo diabo. Mas sabe o que eu entendo? Quando o anjo desceu, o anjo bateu, pô, não foi carinho, o anjo bateu e falou, Pedro, levanta. E sabe o que eu entendo? Que nem todo desconforto é uma maldição. Porque se você está precisando de um milagre, é porque existe uma área da tua vida que está ruim. E eu quero hoje mostrar para vocês a continuidade de Pedro nisso aqui. Porque a gente tem a noção de que o milagre vem de uma hora para outra, que o milagre vai acontecer. E o problema da gente acreditar
tanto no milagre é que nós não pensamos e imaginamos que nós precisamos fazer aquilo que é natural. Mas agora eu preciso que você entenda que o anjo desceu, o anjo bateu em Pedro, e o anjo acordou Pedro, e eu começo a entender, ei, peraí, tem situações da minha vida que vai ser como um tapa, e esse desconforto não é uma maldição, esse desconforto é Deus não me punindo, mas é Deus me pressionando, é Deus me puxando, é Deus me levantando para coisas maiores, é Deus querendo levar eu e você para um outro nível. Só que agora chega o ponto que você precisa entender, porque o anjo desceu, o anjo bateu, uma luz no quarto brilhou. E aí vem o outro versículo. Porque o ponto do milagre acontecer não é aquilo que Deus quer fazer, mas é como eu devo agir. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus está aqui nessa noite, Deus está aqui nesse lugar, Deus está aqui atento à sua oração, Deus está aqui já sabendo no teu coração o que você deseja. E aí vem o desconforto, mas é quando o desconforto vem, é que a gente começa a pensar, e o que eu tenho que fazer? Agora pensa comigo, Pedro está dormindo, uma luz brilha, o anjo bate nele, e o anjo lhe disse, vista-se. Por que vista-se? Porque Pedro estava sendo maltratado e humilhado. Quando nós começamos a olhar desde o jardim do Éden, a maior vergonha do homem sempre foi a nudez. Então quando uma pessoa era presa desde a época lá de Jesus, o que acontece? Eles pegam as pessoas, eles tiram a roupa das pessoas, e aí eles colocam elas algemadas, e eles maltratam, e eles batem, e eles espancam, a ponto de deixar a pessoa que é envergonhada. O anjo aparece, a primeira coisa que o anjo fala, ele fala para ele assim, ei, vista-se e calce as sandálias. E a palavra de Deus diz que Pedro assim o fez. Então o que Deus estava falando aqui para Pedro? Pedro, para o próximo nível que você vai, você não vai envergonhado. O que Deus está te falando aqui? Que para o próximo nível da tua vida, o próximo nível do teu milagre, esse desconforto está acontecendo, mas você não vai para o próximo nível envergonhado. Você não vai envergonhado. E aí ele fala assim, ó, e o anjo ainda lhe disse, ponha a capa, a roupa tira a vergonha. Entenda isso aqui. Deus olhou para Pedro, é por isso, gente, que está separado. É por isso que aqui está falando vista, calça e vista-se. Mas na hora de falar a capa, ele fala num outro momento, numa outra hora. Por quê? Porque a roupa tira a vergonha, mas a capa, ela traz a exaltação de Deus para a tua vida. Então Deus estava falando para Pedro assim, Pedro, o próximo lugar que você vai, você não vai apenas envergonhado, você vai vencer a vergonha. Mas escuta isso aqui, o próximo nível da tua vida, você vai além do que você pensa e imagina. Por quê? Porque hoje você está humilhado, mas para onde você vai, eu irei te exaltar. Deus está falando para mim e para você, ei, o desconforto veio, agora pega a tua roupa e vista-se. Agora pega a tua capa. A tua capa. A capa, ela significa, se você for pesquisar a capa no tempo de Jesus, ela significava quem era a pessoa. Bartimeu tinha a sua capa de mendigo, e a capa dele era uma capa de pessoa humilhada, era uma capa de pessoa rejeitada pela sociedade. José tinha uma capa, uma túnica dos seus pais, de alguém que era mais importante do que qualquer outro irmão. Quando Pedro está falando assim, vista a sua capa, essa capa representa quem era Pedro, essa capa representa o chamado na vida de Pedro, essa capa representa Jesus falando, Pedro, põe a tua capa, eu serei contigo, eu sou contigo e eu sempre serei contigo. Deus estava falando para ele assim, eu vou te tirar não só da vergonha, mas eu vou te levar para um lugar de exaltação. Quem acredita que Deus tem um lugar de exaltação para a tua vida, diga glória a Deus. Beleza. E ele pega e fala assim,
E agora a gente começa a entrar na palavra. Ele pega e fala assim, fala comigo, siga-me. Gente, aqui que a coisa começa a ficar doida. Por quê? Porque Pedro estava dormindo e descansando em Deus. Talvez Pedro poderia estar pensando assim, você quer saber, se eu morrer agora eu vou morrer feliz, porque eu fiz o que Deus me mandou, eu estou morrendo pela causa de Jesus Cristo. Bem-aventurado. Ele começa a se lembrar de Jesus falando, bem-aventurados serão aqueles que serão perseguidos pelo meu nome. Então você quer saber de uma coisa? Se eu morrer, tá beleza. Só que agora Pedro tem o desconforto do anjo acordando, uma luz brilhando. Fala comigo, luz. Não, fala mais alto, luz. Luz. A luz brilhou. Mas agora o anjo olha para ele e fala assim, ó, siga-me. Jesus é a luz, mas você é as pernas. A luz brilhou. Jesus está falando, ei, a luz sou eu. Eu estou aqui para iluminar o caminho. Eu estou aqui para te mostrar a porta que você deve entrar. Eu estou aqui para te falar por onde você deve ir e que caminho você deve seguir. Mas aí o anjo olha para ele, a ordem de Jesus, e fala, siga-me. Ou seja, Pedro estava deitado e agora Pedro, com toda a sua guerra na mente, Pedro precisa tomar uma decisão. A decisão de levantar e seguir. Jesus é a luz, mas é você que tem as pernas. Jesus te mostra o caminho, mas Ele não anda por você. Jesus te mostra a porta, mas você precisa passar por ela. Jesus te mostra todos os lugares que você deve ir, mas escuta, a perna é minha, a perna é sua. Davi teve que caminhar até Golias. Escuta isso aqui, Daniel teve que com as suas próprias pernas ir até a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego teve que ir até a fornalha de fogo, e eles só viveram milagres sobrenaturais. Por quê? Porque Jesus é a luz, mas a perna é minha. Então Pedro, em sua guerra, dormindo, o anjo bate nele, Pedro acorda, e o anjo olha e fala, siga-me. Estava falando para ele, levanta, usa as suas pernas e vamos para um lugar. E sabe o que é mais doido ainda? É que ele fala, siga-me, mas ele não fala para onde. Ele fala, siga-me, mas ele não fala para onde ele irá. Ele não fala para onde irá levar Pedro. Quando ele saiu, Pedro, fala assim comigo, o seguiu. Fala mais alto, o seguiu. Beleza. Agora eu quero que você imagine essa cena comigo. O versículo 1 diz que Tiago foi morto. Olha a emoção do cara. Um amigo meu, um irmão meu, morreu. A segunda coisa que acontece nessa história é que eles pegam Pedro e jogam na prisão. Mas sabe o que eles colocam na porta? Guardas. 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 Quando ele sai da prisão, ainda tem mais sentinelas que estão o quê? Como guardas. E gente, quando ele saiu, Pedro seguiu. Mas olha só o que o texto diz. Mas não sabia que era real. Para Pedro pensar que algo não é real, escuta isso aqui, é uma guerra muito louca. Para Pedro pensar, e seja de verdade, ou eu estou delirando? Eu estou seguindo um anjo mesmo, ou eu não estou seguindo? Agora ele está tendo uma visão de um anjo olhando para ele, batendo no rosto dele e falando para ele assim, ó, siga-me, eu sou a luz, mas você precisa das suas pernas, levanta e vamos começar a andar. Mas Pedro está deitado do outro lado, e quando Pedro olha para a porta, tem guardas. Quando Pedro olha para o anjo, ei, isso não parece que é real, mas não sabia que era real. Mas quando ele olha para a porta e ele olha para os lados, os soldados são reais. Então eu começo a imaginar agora que Pedro está deitado e dormindo, mas agora Pedro levanta e o anjo olha para ele e fala, Pedro, siga-me.
E quando Pedro começa a seguir, ele olha para a porta, mas quando ele olha para a porta, tem guardas. Talvez Pedro recuou um pouco e falou assim: ei, eu acho que esse anjo não é real. É real, não é? Mas o guarda que está ali na porta é real. E talvez o anjo estava do lado de cá e falando: ei Pedro, vamos, siga-me, vamos, a porta está aqui, vem, siga-me. Mas aí quando Pedro começava a andar, ele olhava para as portas e os soldados estavam lá. E talvez você está nessa fase da sua vida, que você tem pessoas que estão orando por um milagre para você, que você tem pessoas que estão intercedendo pela tua vida, que você está nesse culto hoje precisando de um milagre tão sobrenatural, e a palavra de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Deus está talvez te incomodando, Deus está te acordando e falando assim: ei, eu sou a luz, agora usa as suas pernas e vem. Mas a mesma perna que faz a gente avançar é a perna que faz a gente recuar. Por quê? Porque pela visão nós estamos andando, mas quando nós enxergamos aquilo que é real, nós decidimos andar para trás, porque existe uma guerra na nossa mente tão louca, que nos falta discernimento. Micael, o que é discernimento? É saber se é real ou se não é. O anjo é uma visão, mas os soldados são reais. Eu vou ou não vou? Eu vou para frente ou eu ando para trás? O que eu faço? Eu acho que Pedro, sim, gente, entrou nesse dilema, porque eu entro. Esse dilema porque você entra. Mas agora escuta uma coisa, e eu preciso que você entenda isso aqui comigo. O diabo não é capaz de fechar uma porta que Deus abriu. Quem acredita nisso, diga amém. O diabo não é capaz de fechar uma porta que Deus abriu. Quem é o diabo diante de Deus? Ninguém. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor dos exércitos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou mais preocupado com as pessoas do que com o diabo. Por quê, Micael? Porque todas as vezes que o diabo encontrou com Jesus, o diabo teve que se curvar diante de Jesus e ir embora. Mas as pessoas mataram Jesus. O diabo não tem o poder que você acha que ele tem. Só que deixa eu te contar uma coisa. Todas as vezes que Deus abre uma porta, essa porta sim é uma porta de oportunidade. Quem acredita nisso, diga amém. Mas sabe o que eu aprendi com esse texto de Pedro aqui, com muitos outros textos da Bíblia? É que todas as vezes que Deus abre uma porta de oportunidade, a oposição já está do outro lado te esperando. Do outro lado. Pedro estava com a oportunidade de ser salvo. Pedro estava com a luz brilhando e o anjo falando: Pedro, bora. Pedro, caminha. Mas Pedro vai caminhar e do outro lado está oposição. Toda porta de oportunidade na minha vida e na tua vida, do outro lado tem uma oposição. Só que a oposição, o inimigo e o diabo, ele não tem o poder de fechar a porta e falar para mim e para você: você não passa aqui. Ele não tem esse poder, porque porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E sabe o que ele começa a fazer? Deixa eu te falar, eu estou sentindo no meu coração de te falar isso aqui hoje. Quanto maior for a oportunidade, maior vai ser. Gente, talvez tem gente que não gosta do que eu vou falar aqui, porque todo mundo vem aqui para ouvir milagre, ouvir Deus, ouvir tanta coisa. Mas quanto maior for a oportunidade da tua vida, maior vai ser o demônio que vai estar do outro lado. Se a oportunidade for pequena, escuta o que eu vou te falar, ei, vai ser um demoninhozinho. Que demônio, Micael? Anão mesmo, bem pequenininho, anãozinho. Micael, a oportunidade é grande. Gente, vai ser um demônio do tamanho de Golias. Micael, é a oportunidade da minha vida. Deixa eu te falar, vai ser um demônio maior ainda. Aí sabe o que acontece? Você ora tanto para Deus abrir uma porta para você,
que Deus abre a porta, mas quando você enxerga a oposição, quando você enxerga do outro lado, a perna que te fez andar e orar é a perna que te faz recuar, é a perna que te deixa para trás de novo. Aí você sabe o que eu vejo, gente? Sabe o que é? Micael, o que é isso? Se o diabo não pode fechar a porta, por que eu não avanço, Micael? Se o diabo não tem o poder de abrir, de fechar a porta que Deus abriu para mim, por que eu não avanço? Eu vou te contar por quê. O diabo, ele não fecha a porta, mas o diabo te conta histórias. Ele não tem o poder de fechar a porta. Mas, gente, eu fico imaginando Pedro querendo andar do outro lado, e aí o diabo aqui do outro lado colocando na mente dele aquela guerra mental. Ei, quem você acha que você é? Deixa eu te falar uma coisa, Pedro, você negou Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Pedro, você não teve fé suficiente para andar por sobre as águas. O diabo não fecha a porta, mas o diabo te conta histórias. O diabo conta histórias para mim e para você. O diabo está falando para mim e para você, você não pode. O diabo está falando para mim e para você, você não consegue. A porta está aberta, mas você não tem fé suficiente para andar. Por quê? Porque um dia você caiu. Por quê? Porque um dia você desistiu. Por quê? Porque um dia você tentou e você não deu conta. Deixa eu te falar uma coisa, você lembra que o dia que você não deu conta, ninguém estava aí para você, ninguém ligou para você, ninguém se importou com você. O diabo, ele não fecha a porta, mas o diabo te conta histórias. Se o diabo já contou histórias para mim, o diabo vai contar histórias para você. Já. Deixa eu te falar uma coisa. Semana passada eu falei aqui que pastor cansa. Semana passada eu falei para vocês que pastor é cuidar da ferida dos outros quando você mesmo está o quê? Sangrando. Normal. Deixa eu falar para você, esse ano fazem 15 anos que eu me tornei pastor. De tantas guerras da minha vida, já coloquei uma no Instagram, um dia que eu passei uma das piores semanas da minha vida e eu lembro de ligar para a Bianca chorando, pedindo ajuda, pelo amor de Deus. De depois chamar os meus líderes e falar assim, me ajuda, eu preciso da ajuda de vocês. Micael, o que estava acontecendo? Cara, o que aconteceu a vida inteira? Oposição, fala comigo, oposição. Fala comigo, inimigo. Fala comigo, diabo. Nós estávamos perto de viver algo tão revolucionário. E aí o que vem do outro lado? A oposição. Micael era grande. Micael, continua grande. Só que na minha dor, o diabo começou a me contar histórias. Na minha dor, o diabo começou a falar para mim, Micael, não dá certo. Na minha dor o diabo falou, Micael, não consegue. Na minha dor o diabo falou para mim, Micael, sabe quem está do seu lado? Ninguém. Na minha dor, sabe o que o diabo falou para mim? O que não é uma mentira, em partes, mas eu aprendi a lidar com isso. Eu até contei isso para a Bianca esses dias, que ser pastor às vezes é você ser um banco, aonde todo mundo saca, mas quase ninguém deposita. É isso que o diabo conta para mim e para você. Que todo mundo quer a sua parte boa, que todo mundo quer o que você tem, que todo mundo quer. E aí, quando você está com a porta aberta, a porta do milagre aberta, o diabo não fecha, mas o diabo te conta histórias. Não vai dar certo, você está sozinho, ninguém está com você. E aí você começa a recuar. E o anjo está gritando do outro lado, siga-me, pega a tua capa, a capa do teu chamado, se vista, saia da tua vergonha e venha para o lugar de honra. Mas do outro lado está o diabo te contando histórias, uma atrás da outra. Ninguém está com você, você está sozinho, todo mundo te abandonou, você não tem ninguém, você está sem ninguém e você não vai conseguir. Você já negou Jesus uma vez, você tentou andar sobre as águas e você não andou. Você deveria ter carregado a cruz de Cristo, mas você não carregou. Que história que o diabo está te contando hoje? Que história que o diabo está me contando hoje? O que o diabo está te lembrando lá do teu passado? Para falar, você não pode ser aquilo que Cristo te chamou para ser. O diabo não fecha a porta,
mas o diabo conta histórias. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pedro caiu. Pedro dormiu no Getsêmani quando deveria proteger Jesus. Pedro olhou para os ventos e afundou sobre as águas e deixou de andar por sobre as águas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas se tem uma coisa que Pedro não fez, foi parar. Se tem uma coisa que Pedro não fez, foi parar. Eu neguei Jesus, mas agora eu vou continuar aquilo que Jesus me chamou para fazer. Eu afundei por sobre as águas, mas eu clamei por socorro, e Jesus me pegou pelas mãos e me levantou. Eu dormi no Getsêmani, mas escuta, eu vou continuar o que Jesus me chamou. Então, quando a porta da oportunidade abriu, os soldados estavam do lado. Pedro olhou e ele falou: eu não sei se isso é real, mas o que o diabo está me contando, eu não vou ouvir. Então deixa eu te contar uma coisa hoje, e presta muita atenção em mim agora nessa hora, porque se eu pudesse resumir essa palavra inteira numa única frase, é a que eu vou falar agora para você levar para o resto da tua vida. Micael, o que é discernimento? Discernimento é achar o canal que o diabo está falando e colocar no mute. É isso. Por quê? Escuta, ele não vai parar. Ele está tentando fazer você desistir de todo jeito, mas ele não vai parar. O diabo, ele não para, o diabo muda as estratégias. Se você vence uma agora, ele virá com a próxima. Se você vence a próxima, ele não vai parar e ele vai vir com outra. E até que a gente esteja nesse mundo, o diabo vai vir com outra história. O diabo vai tentar te parar do outro jeito. Mas o que é discernimento? É eu achar a frequência que o diabo fala e eu coloco no mute. Por quê? Eu não tenho ouvidos para aquilo que é ruim. Eu não tenho ouvidos para aquilo que o diabo quer falar. Eu não tenho ouvidos para perder tempo ouvindo o que estão falando das pessoas. Eu não tenho ouvidos para ouvir gente falando mal de igreja. Eu não tenho ouvido para gente falando que Deus não é ninguém, que Deus não é nada. Diabo, deixa eu te falar uma coisa. A partir de hoje, daqui para frente, eu te coloco no mute. Eu não ouço mais aquilo que você está falando. Por quê? Porque as minhas pernas, elas vão me levar para avançar. Por quê? Porque Deus está gritando: siga-me. O anjo está falando: siga-me. Eu vou levantar, pôr a minha capa e vou seguir. E eu vou seguir. Eu não sei se é real, mas eu vou seguir. Por quê? Porque quando você coloca o diabo no mute, o único processo da tua vida é avançar. Só isso. Quem quer avançar aqui, diga amém. Fala assim comigo: discernimento é achar a frequência que o diabo fala e colocar no mute. Aperta um botão assim, ó. Fala assim comigo: diabo, eu não te escuto mais. Deixa eu te falar, o diabo tem histórias para você. Deus está mais preocupado com o teu futuro do que com o teu passado. Deus está mais preocupado com quem você vai se tornar do que com quem você já foi. Deus está falando: eu vou pegar o teu trauma e vou transformar em testemunho. Continue avançando. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Diga amém. Então se prepara para processos grandes. Sabe o que acontece aqui? Mas não sabia que era real. O que fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Coloca para mim o versículo 10 aqui no texto agora. Esse é o 8, 9 e o 10. E eu quero encerrar falando isso aqui para vocês. A sensação do milagre não é que ele aparece de uma vez. A sensação do milagre é você achar que não está acontecendo, mas está acontecendo. A sensação do milagre é porque você parece que não está vendo o que Deus está fazendo, mas deixa eu te falar, Deus está fazendo. A sensação do milagre é Deus te incomodando, é o desconforto, mas Deus falando: levanta, anda, siga-me. E aí vem, coloca o 10 por favor. Passaram pela primeira e pela segunda guarda.
é uma visão. Eu vou passar, eu vou continuar. E o anjo falando: Pedro, pode vir, pode vir. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Chegaram no portão de ferro que dava para a cidade. Quando eles chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, olha só isso aqui: este se abriu por si mesmo. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Deus está abrindo portas para a tua vida nessa noite sobrenatural. Se você precisa de porta de emprego, Deus está abrindo. Se você precisa de porta nos teus relacionamentos, Deus está abrindo. Se você tem contrato para fechar, Deus está te abençoando. Se você tem qualquer situação da tua vida que você precisa de um milagre, essa porta está se abrindo. Mas se você tem que passar pelo diabo, você tem que passar pelos guardas, você tem que parar de ouvir as histórias, você tem que colocar o diabo no mute. E aí diz: tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. Ao longo de uma rua. E de repente o anjo o deixou. Escuta isso aqui. Cara, eles estavam na cidade. E a cidade era isso aqui. Tudo claro, tudo de boa. Agora, quando eles saem da cidade, o que acontece? Escuridão. Na cidade é luz. Dá para colocar um blackout aí? Joga um blackout nas luzes, por favor. Uau! Ainda tem muita luz aqui. O LED é claro. Mas escuta isso aqui. Como que uma pessoa anda no meio da escuridão? Se está tudo normal aqui, é porque a gente tem luz lá de fora, luz aqui dentro. Mas você já viu na sua casa, quando a luz acaba, como que você anda? Você anda palpando todas as coisas, você anda com medo, você anda preocupado de bater em alguma coisa, você anda preocupado de cair. Pode ligar as luzes, por favor. Você anda preocupado de cair. Quando eles saíram da cidade, eles se depararam com a escuridão. Agora o que eu começo a entender disso aqui? É que o anjo falou: siga-me. O anjo não falou para onde eles iriam, aonde eles iriam chegar e como eles iriam chegar. O anjo só falou: vem, vem, vem. Quando eles saíram da cidade, eles caminharam por uma rua muito longa. Gente, eu fico imaginando a escuridão. E o que eu entendo sobre escuridão? É que Pedro tinha tanta paz naquilo que Deus estava fazendo, que Pedro tinha tanta paz, que ele não pedia explicação. Qual que é o significado da paz que excede todo entendimento? É fazer o que Deus mandou e deixar Ele explicar depois. Quem está comigo aqui? O que é a paz que excede todo entendimento? É obedecer à voz de Deus e deixar Deus explicar depois. É engraçado, Deus, porque todas as vezes que você pergunta algo para Deus, Deus te responde com outra pergunta. O que é isso? É confiar e deixar Deus explicar depois. Pedro começou a andar, gente, no escuro. Anjo, para onde você está me levando? Pedro está andando no escuro, apalpando todas as coisas. Anjo, para onde que a gente vai? O que eu preciso fazer agora? Pedro continua andando. Eu imagino, gente, que uma hora para outra Pedro tropeçou e começou a querer cair, mas Pedro se levantou de novo. Pedro andava mais um pouco, tropeçava numa pedra. Nós estamos falando de deserto, nós estamos falando de terra, nós estamos falando de pedra. Pedro andava, tropeçava, mas Pedro se levantava. Pedro andava e tropeçava, mas Pedro se levantava. Pedro andava e tropeçava, mas Pedro se levantava e Pedro continuava. Por quê? Porque para viver um milagre sobrenatural, parar nunca será uma opção. Deus não está te chamando para parar. Deus está te chamando: ei, apesar dos teus tropeços, se levanta. Porque o problema não é cair, o problema é gostar do chão.
O problema é você se fazer de vítima. O problema é você ficar lá e eu estou sofrendo. Gente, eu falei uma coisa que serve para mim todos os dias da minha vida, ao longo dos meus anos, e sempre servirá. A fé e a decepção, você não pode segurar elas ao mesmo tempo. Uma hora você vai ter que largar alguma delas. Por quê? Porque a fé mata a decepção. Ou se você der força para a decepção mata a fé. Uma hora você vai ter que largar alguma delas. Eu caí, eu tropecei, aconteceu isso. Levanta e anda. O problema não é cair, o problema é gostar do chão, o problema é permanecer ali. Pedro caía, tropeçava, mas Pedro levantava. E ele perguntava: anjo, para onde que a gente vai? O anjo falava nada. Porque Deus é desses, não fala nada. De repente o anjo sumiu. Pedro chega na casa de João Marcos, outro João. Depois de dormir, depois de ganhar um tapa do anjo, depois de mutar o diabo, depois de tropeçar e continuar, Pedro chega na casa de João Marcos. Pedro bate na porta. Sabe o que acontece? E eu quero ler com você o versículo 11. Coloca aí para mim, vamos ler junto, em vez de eu ler só aqui no celular. Então Pedro caiu em si e disse: olha só quantos versículos demoraram. Eu passei pelos guardas, eu mutei o diabo, eu continuei, eu andei no meio da escuridão, eu tropecei, caí, levantei. Então Pedro caiu em si, o anjo foi embora. Quando o anjo foi embora, Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro só teve noção. Qual que é a sensação do milagre? É que parece que não é real, mas Deus está fazendo. Qual que é a sensação do milagre? É que apesar da sua dor, Ele vai fazer disso um testemunho. Qual que é a sensação do milagre? Ei, esse anjo existe, ei, essa palavra é para mim, ei, essa situação realmente está acontecendo. Parece que não é real. A sensação do milagre é assim. Mas Jesus é a luz. E você que tem as pernas. É você que tem que mutar o diabo. De repente o anjo some. Pedro cai em si e fala: é real, Deus me salvou, Jesus me salvou. Eu passei pelos guardas e era real. Eu passei pela escuridão, pelas trevas e era real. Eu fui liberto da morte, isso é real. Eu estou livre, isso é real. Herodes queria me matar, mas Jesus decidiu me libertar, isso é real. Coloca o versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, que é o João Marcos, também chamado de Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. O povo agora estava o quê? Orando. Pedro bateu a porta. E uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Escuta isso aqui agora. Pega isso aqui para a tua vida. Pedro está à porta. Gente, presta atenção. A igreja está orando. Olha isso aqui. Deus, salva Pedro. Deus, não deixa Pedro morrer. Deus, a gente perdeu o Tiago agorinha. Como que fica o nosso coração, as nossas emoções se a gente perder Pedro? Já não temos Jesus, Jesus está com o Pai. Mas pelo amor de Deus, salva Pedro. Gente, quando eles estão orando por Pedro, Pedro bate na porta. É Pedro que está ali batendo na porta. Pedro que está batendo na porta. Ei, abre a porta para mim. Eu acho que tem alguém ainda me perseguindo. Tem alguém ainda atrás de mim. Abre a porta para mim, abre a porta. E o povo está aqui orando. Aí uma mulher pega e escuta Pedro. Escuta isso aqui. Ela escuta Pedro. E quando ela ouve a voz de Pedro, ela não abre a porta.
Aquela mulher, ela fica tanto em adrenalina, ela fica tão empolgada, ela fica tão feliz, ela fica tão, uau, nós estávamos orando e Jesus foi lá e libertou Pedro. Como? Eu não sei, mas Pedro está na porta. Ela sai correndo e ela chega para todo mundo e fala assim: ei, bora, levanta, levanta, as nossas orações funcionaram. Ei, levanta, Pedro está ali na porta, é Pedro que está ouvindo. Coloca o versículo para mim. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. O 15, todo mundo olhou para ela e falou assim: você perdeu o juízo, você está ficando louca, você está ficando maluco, você está você está louca. Ela está falando: Pedro está aqui, levanta, Pedro está aqui, Pedro está na porta. E todo mundo está olhando para ela e está falando assim: você perdeu o juízo. Escuta isso aqui, as pessoas que estavam orando para Pedro ser salvo, não tinham fé suficiente para saber que ele estava na porta. As pessoas que estavam orando pelo milagre, não estavam acreditando que o milagre tinha acontecido. Quanto tempo da tua vida você está orando por um milagre, e o milagre está batendo na porta, e você não abre? Quanto tempo da tua vida você está de joelho dobrado e falando: Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, eu necessito, Deus, 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 Deus. A igreja que orava por Pedro, quando Pedro chegou, não acreditou. Deus está falando para mim e para você hoje: o milagre está à sua porta. Eu não sei para quem Deus está falando isso hoje, mas Ele está falando: o milagre está à sua porta. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje, mas Deus está falando: o milagre está à sua porta. Levanta o teu joelho, abra a tua boca e comece a agradecer. Abra a tua boca e comece a glorificar. Pega a tua mão e abra a porta do milagre. E seja grato. Disseram: deve ser o anjo dele. Versículo 16. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta, o viram e ficaram perplexos. Levanta a tua mão para o céu o mais alto que você puder nessa hora. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você tem fé nessa noite e fala amém? Levanta a tua mão para o céu. As pessoas ficarão perplexas com o que Deus vai fazer com você. A dor que você chegou aqui hoje, ela se transformará em testemunho. Chegou a hora de você abrir a porta e falar: entra milagre na minha vida, entra milagre na minha vida. As pessoas irão ficar perplexas com o que Deus vai fazer na tua vida. Elas vão ficar, pode bater palma. Elas vão ficar. E para a gente orar, escuta, 3 coisas me chamam a atenção. Pedro dormiu. A segunda coisa, Pedro tomou uma, não sei se essa seria a palavra certa, mas tomou uma azada do anjo. Tuf. E a terceira coisa, Pedro teve que caminhar no escuro. As pessoas ficaram perplexas, mas Pedro dormiu. O anjo bateu em Pedro, Pedro apanhou desconforto. E a terceira coisa, Pedro andou no escuro. Sabe o que me chama a atenção aqui? Pedro dormiu, mas também Pedro dormiu no Getsemane. Aonde ele deveria estar acordado, ele dormiu. Deus usou aonde ele errou para resolver a primeira situação. A segunda coisa, quando Pedro dormiu, Pedro tirou a espada e Pedro cortou o quê? A orelha do soldado. Pedro bateu. O que Deus fez? Mandou o anjo e bateu em Pedro. Levanta, anda. Aonde Pedro errou de novo, Deus estava mostrando para ele: vem, eu vou te mostrar o jeito certo de fazer. A terceira coisa, Pedro andou no escuro. Pedro tropeçou no escuro. O que isso me lembra? A terceira coisa, que quando Pedro estava no escuro com Jesus,
Pedro não teve fé suficiente para andar por sobre as águas. Deus estava falando, lá atrás você errou, agora chegou o tempo de você acertar de novo. Dormiu, apanhou e duvidou. Agora ele dorme e descansa. Agora o anjo bate nele para a vitória. E agora ele anda na escuridão com toda a fé do mundo, sabendo: Deus está na frente. Deus está na frente. É Deus quem está me guiando. É Deus quem está me conduzindo. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida é tomada pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou andar sem ver, mas eu não vou parar. Eu vou continuar, porque Deus é comigo, porque Deus é com você. Pedro teve todas as opções, mas ele decidiu continuar. Deus está falando para você, continua. Deus está falando para você, continue orando por essa situação que não tem jeito. Deus está falando para você, continue orando pelo teu filho que você acha que não tem solução. Deus está falando, continue orando pela tua vida financeira, porque eu vou abrir a porta do milagre para você. Deus está falando: ei, eu sou contigo. Você só está enxergando trevas, mas eu vou vir com a luz. Mas você precisa caminhar. Você precisa andar. Quem está comigo, diga amém. Quem está afim de viver algo novo, diga glória a Deus. Fique em pé no seu lugar nessa hora. Coloca o versículo 17 e eu encerro aqui, nós vamos orar. Olha-se que ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem. Pedro estava descrevendo a história. Ele descreveu como o Senhor havia tirado ele da prisão. O que isso mostra para mim e para você? Testemunho. Existem testemunhos sobrenaturais sendo formados e gerados nessa noite, nesse exato momento. Em nome de Jesus, é você que vai contar a tua história de milagre. Quem está comigo, diga amém. Eu tenho fé demais para isso. Aí ele disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Agora presta atenção nisso aqui. Então saiu e foi para outro lugar. Saiu e foi para outro lugar. Eu vivi algo aqui, mas o que eu vivi aqui foi. Entenda alguma coisa hoje. Existem ciclos que precisam ser encerrados na tua vida. Ciclos de dor, ciclos de decepções. Mas deixa eu te falar, ciclos de bênçãos também. Porque tem hora que você não recebe uma bênção nova, porque você continua segurando a bênção velha. Deus tem coisa nova para a tua vida. Pedro viveu tudo isso, então saiu e foi para outro lugar. O que ele iria viver em outro lugar? Algo novo. O que ele iria viver em outro lugar? Algo novo. O ciclo de dor precisa acabar. O ciclo de milagre da bênção que você recebeu foi. Agora Deus está falando: levanta, vai para outro lugar, porque eu continuo tendo algo novo para a tua vida. Eu continuo tendo coisas sobrenaturais para a tua vida. Continue andando, continue avançando. Tenha o discernimento de colocar o diabo no mute e continue avançando, porque eu tenho algo novo para a tua vida.